E agora a gente entra um pouco no depoimento do monitor Marcos Vinícius. O Marcos Vinícius era um monitor que estava de plantão no dia no CT. Ele é um dos indiciados pela polícia, tá? Por quê? Porque no momento do incêndio ele não estava no local, tá? Ele não estava no local na hora. O incêndio começou e tal, e ele estava em outro local no CT. Algumas pessoas disseram que ele estava dormindo na casa de alvenaria, que no início servia, né, de dormitório para a base. Ele deu a versão de que ele estava bebendo um suco, tá? Ele fala, eu estava bebendo um suco num outro local e escutei uma explosão. E aí vai lembrar que em depoimento de várias pessoas à polícia, explicando como que era o local dos alojamentos, eles falam que ali continha uma área de convivência, que era uma área que tinha televisão, sofás, bebedouros, banheiros. Então era um local próximo, né, aos dormitórios. E o Marcos Vinícius explica o seguinte, que a sua rotina era, ele chegava no CT, ele recebia, né, a relação dos atletas que estavam no CT, às 9 da noite ele servia a ceia, ou seja, devia ser a janta, e que às 10 horas ele colocava os meninos para dormir. E aí eu até, assim, é contraditório isso, porque na verdade ele não colocava para dormir, né? Ele pedia para que os meninos fossem para o quarto, até porque no dia da tragédia há vários relatos, tanto de amigos, parentes, de que os meninos estavam, alguns estavam dormindo, outros estavam acordados até a madrugada, conversando, né, via redes sociais com diversas pessoas, ou seja, eles não estavam dormindo, e ele não tinha essa ciência de chegar ali, e verificar de que estava dormindo. E ele relata uma coisa também, que isso saiu em matéria no Globo Esporte, de que ele praticava uma outra função, tá? De que ele, além de ser monitor, ou seja, responsável, né, pelos meninos, né, nos alojamentos, ele também era vigia. Disse que no início ele era só monitor e que ele permanecia dentro dos alojamentos. E aí ele diz que depois o departamento, né, o gerente de futebol, e aí com psicólogos e pedagoga e tal, mandou também, além dele monitorar as crianças, ele fazer ronda, né, fazer papel de vigia, o que não faz muito sentido. E aí ele fala assim, o gerente de futebol anterior e atual, o último gerente de futebol foi o Pelaipe, então assim, não fica claro em que momento isso acontece, em que ele trabalha no Flamengo há 3 anos, né, e há 2 anos ele relata que ficou 2 anos fazendo a mesma coisa, que era só a parte de monitorar os atletas, né, e que depois alguém, junto com a psicóloga e a pedagoga, mandou ele também fazer vigiar. E aí eu também não sei se isso é papel de uma psicóloga, de uma pedagoga, falar, olha, você tem que vigiar, mas vigiar o quê? Se o ninho já tinha seguranças, né, e outros vigias, pessoas para dar segurança àquela área. Fica um negócio meio... Isso também configura desvio de função, né, dentro das leis trabalhistas. E ele fala isso com muita mágoa, muita raiva, etc, etc. E aí, assim, eu fiz uma crítica a ele, né, eu fiz um tweet criticando. Ele fala, a corda arrebenta pelo lado mais fraco, e papapá. E aí vale explicar o seguinte, eu não tenho papel, e nem é o papel também desse vídeo, de dizer quem é culpado, quem não é, quem deixa de ser, quem deveria ser indiciado, quem não deveria ser indiciado. O que eu vejo é o seguinte, que o Marcos Vinícius tem a sua parcela de responsabilidade, sim. E qual é a responsabilidade dele? Ele deveria estar com os meninos, né? E aí até a questão de lei, do número de monitores necessários a cada quantidade de crianças, e tudo isso foi discutido, e isso está no vídeo documentário, uma orientação lá da vara de juventude, etc, etc. E o Flamengo só tinha já erra nessa questão. E aí, vamos lá, ele não é culpado, lógico, pelas condições do local, né, de que ele não era adequado, de que ele não tinha licença para funcionar, etc, etc. Outros são responsáveis. Ele não foi responsável por autorizar os meninos a dormirem ali, e ele cumpriu uma função que, segundo ele, já uma outra pessoa pediu para desviar, que já é também um outro erro. Agora, ele não foi indiciado sozinho. Eu vi muita pessoa falar, você está criticando um funcionário, um trabalhador, né, ou seja, vitimizando, assim como foi o discurso dele na CPI. Ele não foi o único indiciado. Há engenheiros, ou seja, pessoas que têm mais instrução, que estudaram mais que ele. O presidente do clube
da época também foi indiciado. Então, assim, não foi só indiciado um funcionário, né? Um trabalhador, até porque todos são trabalhadores. Outras pessoas foram indiciadas. Ele tem a parcela de responsabilidade dele também nessa questão. Se isso é o suficiente para ele ser indiciado, não sei. A Justiça vai dizer, o Ministério Público vai dizer, a polícia foi lá, mandou, o Ministério Público inclusive tem que acatar. Eu vejo sim responsabilidade dele nesse fato. Até o deputado Jorge Felipe Neto, ele fala que, cara, você tem lá uma babá, né? Tem uma babá com uma criança, e a criança vai lá e queima a mão. A responsabilidade de quem é? Da babá. Por mais que ela tenha um horário de descanso, etc, etc, ele até se contradiz, porque ele começa iniciando dando seu depoimento falando o seguinte, que na hora do incêndio ele estava bebendo um suco, e no final, quando ele é questionado, você tinha uma outra função que você falou, explica, eu também fazia de vigia, eu recebi ordem de fulano, e aí ele fala, então na hora do incêndio você estava fazendo essa outra função. Sim, aí então ele estava fazendo a ronda ou ele estava bebendo suco? Contraditório. Então, assim, ele tem a parcela de responsabilidade nessa questão. Se ele tivesse ali, teria salvado as crianças, eu acredito que teriam salvado mais crianças. Tá? Eu acho que ele, né, como ele estava acordado, ele estaria ali em alerta, ele iria ter tempo de chamar as crianças, etc, etc. Agora, se salvariam todas, se evitasse, né, que a tragédia fosse maior, porque só do fato de pegar fogo, mesmo sem vítimas, já seria uma questão, né, muito relevante, né? Um alojamento do CT do Flamengo pegar fogo e aquilo não ter autorização, etc, 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 né? Então, o restante do que poderia ter ocorrido se ele estivesse ali é subjetivo, mas ele deveria estar lá, a função dele era estar lá, entendeu? Então, assim, não adianta, ele não vai se livrar, caso ele seja indiciado, caso ele vire réu num processo, olha, eu era trabalhador, eu recebia ordem. Não, a justiça vai ver, assim como a polícia tentou fazer, quem tinha a responsabilidade de cada coisa. Quem foi responsável pela obra, quem desenhou os módulos, quem colocou os módulos, quem autorizou colocar os módulos que não tinha segurança, tudo isso. Toda essa parte técnica vai ser analisada e aí vai entrar na responsabilidade dele. Se ele vai responder judicialmente por isso, ou se ele deve responder, a justiça é quem vai determinar. Tá? Então, assim, para mim, na minha avaliação, esse discurso vitimista de que ele é simplesmente um trabalhador, de que a corda está arrebentando para o lado mais fraco, para mim não condiz, e acho que dentro do indiciamento que a polícia fez, na minha avaliação, mais pessoas deveriam ter sido indiciadas, entre dirigentes e funcionários. Eu acho que a polícia deveria ouvir também a comissão de obras do Conselho Deliberativo do Flamengo. Por que da omissão da comissão de obras, que nunca avaliou, nunca foi ver a documentação? Eu teria feito esse questionamento e acho que seja importante fazer esse questionamento. Então, assim, há contradições no que disse o Marcos Vinícius na CPI, e isso deve ser verificado. Ele estava fazendo a ronda, ele estava bebendo suco, em que momento se mudou esse tipo de função dele, etc, etc. Essas coisas que a polícia e a própria CPI deve fazer. Por exemplo, ele tinha, ele chegava no CT, recebia a relação, às 9 ele dava janta, às 10 ele colocava os meninos no quarto, e era obrigatório que os meninos dormissem naquele horário, ou somente ele tinha que colocar os meninos nos alojamentos, etc, etc. Depois a gente tem o depoimento do gestor, vamos dizer assim, da parte hoteleira, né, que é o Luiz Humberto. E aí ele relata lá o organograma do CT, aquela coisa que cada um fala uma coisa. E aí depois ele fala o seguinte, que sempre que tinha fiscalização, por exemplo, dos bombeiros lá no CT, era acompanhada pelos engenheiros. Mais uma vez, coloca os engenheiros fora daquela área de somente responsável pelas obras. Até porque qualquer tipo de fiscalização, ou que vai ver uma obra, ou que vai ver o CT, você precisa de ter uma pessoa que tenha conhecimentos técnicos para poder, de repente, tirar uma dúvida, ou seja, ou da prefeitura, ou dos próprios bombeiros. Você não vai colocar lá um noval. O cara pergunta, esse extintor aqui, o noval vai ter conhecimento técnico para poder falar? Não vai, é um engenheiro que vai fazer, dar essas informações, e acredito que seja de responsabilidade.
E aí, mais uma vez, ele também fala aqui que os alojamentos foi uma solicitação do futebol e da engenharia, né, ou seja, da parte da diretoria de patrimônio. Os engenheiros Marcelo Sá e Luiz Felipe Pondé, eles eram ativos naquela localidade do alojamento, estavam por dentro? Como é que funcionava isso aí? Esse alojamento foi solicitado, por exemplo, pelo setor de futebol, que solicitou à engenharia. Com relação aos cuidados de área. Agora eu vou entrar aqui junto ao diretor financeiro, que agora é diretor financeiro, antes também diretor de meios, né, e financeiro, que ele substituiu o Paulo Dutra, que é o Garotti, tá? Então, só vale lembrar que antes tinha, o Paulo Dutra era diretor financeiro / diretor de meios, né, que além de cuidar da parte financeira, ele também cuidava de outras pastas, né, administração, TI, marketing, comunicação, etc, e que alguma dessas patrimônio e que alguma dessas pastas tinham diretores, né, e que isso agora foi separado. Eles contrataram mais um funcionário, que agora é chamado de diretor corporativo, que ele cuida, né, é o cara que fica ali entre os setores, né, e o alto comando, vamos dizer assim. Por isso que era chamado de diretor de meios. Ele recebia as demandas e colocava para executar, etc. Ele agora, o Garotti é somente diretor financeiro. O Flamengo tem um outro funcionário que é o diretor corporativo. Ele relata que essas mudanças do alojamento ocorreu em julho de 2017, que isso é uma informação que ele teve, que ele entrou no clube em novembro de 2017, tá? Como eu já falei, olhando nos vídeos anteriores que eu fiz dessa série aqui, como eu falei, o link aqui na descrição e no card, que houve, né, ao longo do tempo de ter esses módulos provisórios, muitas mudanças ali dentro do CT, né? E aí ele explica, né, quais eram as demandas do patrimônio, fala que o patrimônio cuidava somente de obras de grande envergadura, estruturantes, mas a gente já viu que as atribuições da parte da diretoria de patrimônio e além das obras definitivas, e que eles participaram, né, desde o desenho, né, vamos dizer assim, do rascunho dos alojamentos, né, à aprovação dos módulos, tá? Ou seja, eles davam um ok né, para a NHJ ou para quem quer que seja, né? E aí depois entra né, o Rafael Strauss, que foi vice-presidente de administração do Flamengo de 2015 a 2017, e aí o diretor jurídico lá, o Panza, que, né, já foi personagem anterior, né, na sentada anterior, os links vão estar aqui na descrição. Ele levou uma informação para a CPI errada. Ele disse que ele fala que o Rafael Strauss foi vice-presidente de 2015 a 2018 e o Rafael Strauss saiu antes, mostrando aí mais uma vez uma clara desorganização. E assim, é uma coisa muito fácil de encontrar. Você pode ir na imprensa, a imprensa divulgou muito isso na época, todo mundo falou isso na época, então não é uma informação difícil de encontrar, tanto que quando o Rafael entrou, tanto quando saiu. E eu tenho toda essa informação lá nesse vídeo documentário que conta a história do CT Ninho de Urubu. Ninho do Urubu desde a compra do terreno, ou seja, antes da compra do terreno, desde a intenção de comprar esse terreno. Alojamento aproveitado no caso de container, né? O senhor foi diretor do Flamengo, vice-presidente do Flamengo, de que período a qual período? De administração de outubro de 2015 a outubro de 2017. E até agosto de 2018 o senhor ficou como que no Flamengo? Nada. Há uma informação expedida pelo Clube de Regatas do Flamengo no sentido de que o senhor esteve à frente do Flamengo nessa diretoria, nessa vice-presidência de 16 de setembro de 2015 até final de agosto de 2018. O senhor nega essa informação? Não, a informação está incorreta. Eu saí em outubro de 2017, sendo sucedido pelo Cláudio Prakovnik, que assumiu a administração. Na verdade, eu já tinha assumido no lugar do Cláudio Prakovnik anteriormente. E aí, quando eu saí, ele acumulou as vice-presidências de Finanças e Administração. Que fique consignado para a comissão,
para efeitos de elaboração de ata e relatório final, que o depoente nega as informações prestadas pelo senhor Antônio Panza, em nome do Clube de Regatas do Flamengo. Importante, eu estou negando o período referente a 2018, referente tá? ao período. E aí, mais uma vez, o Rafael, ele fala ali sobre o papel dos vice-presidentes e ele mostra que os vice-presidentes hoje do Flamengo não têm muita relevância dentro dessa parte profissional, né? Ele fala, olha, eu fui vice-presidente de administração, não cuidava de nada do CT e quando tinha uma grande decisão a ser tomada, isso era tomado pelo colegiado, pelo conselho diretor no clube, mas que tudo era tocado no dia a dia pelos profissionais. Mas aí o problema eu acho que não está na questão de ser tocado pelos profissionais no dia a dia, mas é até que ponto esse diretor, né, esse vice-presidente estatutário do clube, ele, né, toma ciência das coisas. E o que ele mostra, assim como o diretor de administração da atual gestão, que aí, claro, não dá nem para comparar com o Rafael Strauch em termos de conhecimento, etc, etc, mas eu estou falando da participação e da importância dentro do organograma e da estrutura administrativa do Flamengo. Hoje, o papel do vice-presidente não é nada. E eu não estou falando de todas as vice-presidências. A gente vê o Marcos Braz muito, muito atuante, muito participante, o próprio Gustavo Oliveira, o próprio BAP, etc. Mas algumas pastas ficam ali, os caras estão voando, não tem importância nenhuma. Como vice-presidente de administração, o senhor sabia as determinações que os prepostos do clube davam aos funcionários? Ou detinha algum tipo de conhecimento sobre o trabalho a ser desempenhado por determinado posto de trabalho ou algum dirigente inferior ou diretamente ligado ao senhor tinha conhecimento disso? Não. Então, em síntese, o senhor não tinha ingerência sobre as unidades do clube? Não era a minha função. Não tinha ingerência sobre a relação de trabalho com os colaboradores do clube? Não. O senhor não tinha conhecimento sobre os contratos de terceiros que o clube firmava? Não. Afinal de contas, o que o senhor fazia? Eu era vice-presidente de administração, conforme lhe falei. Administrava o quê? Conforme lhe falei, o que a gente era responsável? A gente, uma vez por semana, se encontrava às segundas-feiras para fazer as definições estratégicas. Todas essas questões administrativas a qual o senhor está se referindo, Vossa Excelência, foram de responsabilidade dos executivos. O Flamengo, quando nós entramos ao final de 2012, início de 2013, foi uma decisão que nós tomamos, posto que todos que estavam sendo nomeados ali eram literalmente amadores, posto que estávamos fazendo por amor, a gente contrataria executivos, tentaríamos contratar o melhor possível, os melhores executivos possíveis, para que tomassem conta de todas as caixas de responsabilidade do clube. Claro, essas diretorias foram criadas, mudadas, alteradas, teve substituições, você teve CEOs que foram mudados, teve isso ao longo do tempo. Mas as responsabilidades de gestão específica, como o senhor está colocando, de quem definia que contrato era gerido, os valores, que pessoa ia fazer o quê, isso era de responsabilidade dos executivos. E aí vem uma parte final, que eu acho que a gente tem que, assim, ele já tinha falado anteriormente, mas depois ele ressalta, que é o Marcelo Helma, ele pede uma parte ali, né, e ele fala que o responsável pelos garotos dormirem nos alojamentos, quem tomou a decisão de colocar os garotos nos alojamentos, foi o diretor de futebol de base, que na época que teve essa mudança era o Carlos Noval, chancelado pelo diretor executivo de futebol da época, que era o Rodrigo Caetano, tá? E responsabiliza, né, junto com a diretoria de patrimônio, né, ou seja, da parte estrutural. Quem cuidou da parte estrutural, junto à NHJ, foi a diretoria de patrimônio, que era responsável por sua colocação, contratação, desenho interior, e ele sugeriu, isso lá na CPI, a convocação do diretor, do vice-presidente jurídico, que da gestão anterior, que era o Flávio Viriman, né? E diz que realmente há uma omissão desses fatos e que não sabe se com que objetivo, tá? Mas ele diz sim que isso é proposital. E então ele fala que quem autorizou os meninos a dormirem nesses alojamentos irregulares, né, sem autorização, sem alvará, sem nada, foi o diretor de base, o Noval,
né, junto, tendo a chancela ali, vamos dizer assim, do seu superior, que era o Rodrigo Caetano na época, e que eu vou utilizar o termo que ele usou, tá? Quem participou da colocação, contratação, desenho interior, foi a parte da direção patrimonial, representada pelos seus engenheiros do Flamengo. Eu entendo profundamente a frustração de Vossas Excelências. Fica clara aqui na exacerbação do presidente de exercício. Realmente é bastante difícil acreditar que ninguém soubesse de nada. Então, eu, prestando um esclarecimento adicional, que não me foi pedido, mas eu brindo essa informação um pouco mais, porque tenho conhecimento dela e acho que seria injusto guardá-la para mim. O senhor perguntou, senhor presidente, ao doutor Garotti, há pouco momento, se ele sabia, e depois ao doutor Strauch, se eles sabiam quem tinha feito o acordo para que os garotos dormissem lá, etc. Esse acordo foi feito pelo futebol. O senhor pediu o nome de pessoa, não tenho nenhum inconveniente, que pese depois ser execrado, talvez, por ter falado o nome. O responsável pelo futebol era o Carlos Noval, diretor da base, chancelado pelo, então, diretor executivo de futebol, que fica acima dele. Se me perguntar qual deles, não sei, porque a rotatividade era absurda para quem é flamenguista, não é meu caso, mas para quem é flamenguista deve saber que a rotatividade de diretores executivos de futebol era absurda, então não sei quem naquele momento, mas com absoluta certeza posso afirmar que é de conhecimento da administração do patrimônio, responsável, sim, pelos contêineres, pela colocação, pela contratação, pelo desenho interior dos contêineres, para que um banheiro não passasse a ser uma cama, necessariamente tinha que ter um desenho, e isso tudo estava sob o comando do patrimônio, sim, efetivamente, sim. Cabe também ressaltar que é mister saber quando esses contêineres foram colocados lá. Porque eu, se minha memória não me trai, quando entrei no Flamengo, dia 2 de maio de 2013, os contêineres já estavam lá. Aparentemente, foi feito numa gestão anterior ao do Eduardo Bandeira de Mello, e eram local de descanso dos profissionais, como bem diz o Luiz Humberto, entre uma sessão de futebol e outra, um treino, enfim, depois do almoço, para tirar um cochilo. Quando ele virou casa habitual dos meninos, depois, enfim, objeto da tragédia, dessa tragédia que nos traz aqui a conversar, isso foi decisão, sim, tomada com consciência, com discussão e com aprovação, até porque teve custos, como bem citou Vossa Excelência em algum momento, houve mudança de número de contêineres, foi para cá, 43 para cá, 23 para cá, etc. Então, isso é em prol de lhe dar uma frustração a menos, lhe eliminar uma frustração. Agradeço. E, se me permite, vou lhe dar uma outra. Eu não vi aqui e não sei, não quero ser leviano, porque eu não estive nas outras sessões, mas o assunto das interdições que nunca foram publicadas, e nisso, referendo o que disse Rafael Strauch e Márcio Garotti, nós não tomamos conhecimento, mas eu acho que caberia chamar aqui o responsável pelo departamento jurídico da época e seu comandante, que é um vice-presidente, para que digam por que esse documento não foi para frente. Porque tenham certeza de uma coisa, se ele tivesse sido publicado, na minha gestão, sob o comando de Rafael, que foi meu vice-presidente, certamente eu teria corrido a ele a dizer, o que eu faço? Fecho a porta? Mando todo mundo embora? Paro os jogos? Paro o Maracanã? Suspendo a Libertadores? Eu teria feito alguma coisa. Então, esse desconhecimento é verdadeiro, essas afirmações são verdadeiras, tanto a do Garotti quanto a do Strauch, porque isso, em algum lugar, isso foi
segurado, se me permite a palavra mal falada em português, segurado, guardado, omitido, sonegado, omitido. Agora, se é com intenção, Perfeito. creio que um ato desse sim tem que ter tido alguma intenção. Ninguém omite algo assim sem nenhuma intenção, mas não cabe a mim julgar a intenção. Então, deixo como sugestão, e me permitam um atrevimento, que se convoque o jurídico aqui da época, que não é o caso do Dr. Panza, que está aqui, que é novo na empresa, não vai poder responder a isso, mas sim os da época, que digam se existiram e por quê e aonde foram parar esses atos, e por que não foram cumpridos. Perfeito. Acho que isso vai Mais elucidar uma vez, e diminuir reitero bastante a os frustração. elogios. Então, e assim, vale lembrar que o Marcelo Helma, na minha avaliação, e eu vou dar minha opinião, de que nessa questão do CT, da parte de documentos e coisas que ele deveria cuidar, para mim ele foi totalmente incompetente. Eu dei minha opinião na época sobre isso, e baseado na matéria do Mauro César, é um cara que realmente deveria ser demitido, mas foi, tanto no depoimento na polícia como no depoimento na CPI, o depoimento mais esclarecedor, tá? E aí, mais uma vez, eu faço questão de falar, quem é responsável, quem é culpado, quem deve ser indiciado, a polícia vai dizer, mas a gente pode opinar também. E aí, cabe a vocês aí, eu convido vocês a opinar, a comentar, quem vocês acham. Eu vou fazer depois um vídeo mais esclarecedor, mostrando todo o organograma do funcionamento do CT, né? E com um histórico, eu vou tentar fazer isso mostrando isso num papel, sei lá, vou elaborar a forma de fazer. Então eu já vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar a notificação, deixar seu comentário, é muito importante. E eu vou continuar, parece que na próxima semana vai o Paulo Dutra lá na CPI. O Paulo Dutra também vai tirar bastante dúvidas. Eu pretendo fazer um vídeo também falando sobre isso. Falou, galera, e se cuide aí nesse lance aí de coronavírus, né? Procure não ter ali, tomar os cuidados médicos adequados, lavar bem as mãos, procurar evitar ter contato com outras pessoas, se puder não saia de casa, mas se você é como eu, tem que trabalhar, né, ir lá enfrentar transporte público, tomar as devidas precauções para que não aconteça nada com a gente nem com nossos familiares. Falou? Tamo juntos, orações rubro-negras, compartilhe esse vídeo, é muito importante, e até um próximo vídeo. Valeu!